Brasileiro, você já agradeceu a FIFA por ter mudado o formato da Copa do Mundo? Fala rapaziada, como é que vocês estão? Mais um vídeo no canal do Canedo. Hoje eu vou atualizar a nossa situação nas eliminatórias, né? Terminada a 15ª rodada, né? Faltam, portanto, 3 rodadas. Uma delas vai ser disputada na terça-feira, depois data FIFA de setembro. Enfim, eu não vejo ninguém preocupado com classificação do Brasil para a Copa do Mundo, porque é algo bem óbvio, vai acontecer. Mas isso hoje a gente pode cravar que é graças à mudança de formato da Copa do Mundo, de 32 para 48 seleções, destinando assim mais vagas para a América do Sul. E aí a gente vai, obviamente, fazer as contas para esse formato atual, o que o Brasil precisa para garantir vaga na próxima fase, na próxima Copa, como também fazer um exercício de imaginação. Eu sei que estamos todos no hype aí do anúncio do Ancelotti, da chegada dele e de como o Brasil pode e deve melhorar em um ano, mas é bom observar o tamanho do buraco que a gente se enfiou, né? E que com o empate com o Equador as coisas também não melhoraram, né? Então, vou convocar aqui a segunda tela para a gente ir navegando e relembrando também como foram as outras eliminatórias para a Copa do Mundo em que o Brasil participou, e algumas delas sobrou, passou tranquilo. Em outras, até quando a gente ganhou a Copa do Mundo, a gente suou um danado. E vamos ver se a gente está um pouquinho melhor, um pouquinho pior, só para vocês terem uma noção também de como foi esse ciclo inteiro. Tá? Já dá para adiantar que uma droga, né? Mas pelo bem do futebol, pela graça do futebol, isso não é definitivo, né? Tudo isso pode mudar num torneio de mata-mata de 7 jogos, que agora serão 8 jogos. Tudo isso pode mudar, né? Um passe de mágica, chega o Ancelotti, acha um time, e em um ano a gente muda e vai para uma Copa do Mundo, se bobear até como um dos candidatos fortíssimos. Simbora então, chamando a segunda tela, reportagem aqui do GE do Caê Mota, né? É uma matemática simples pro Brasil garantir a vaga na Copa do Mundo. Bem simples, porque vão 7, né? Vão 6 direto. O Brasil tem que vencer o Paraguai terça-feira. Essa é a premissa, né? O Brasil ganhar do Paraguai. E aí vai estar rolando um Uruguai e Venezuela. O Uruguai tem 21, Venezuela 18. Então o Brasil tem 22. Se o Brasil vencer, vai a 25. 25 para 18, 7 pontos. Faltariam 2 rodadas. Depois disso, só 6 pontos em disputa a gente se classificaria. Se a Venezuela arrumar um empate com o Uruguai, aí vai para o saldo e não vai dar para cravar agora. Então, a única combinação possível é vitória do Brasil contra o Paraguai, vitória do Uruguai sobre a Venezuela, tá? Falo isso porque a gente tem a tabela aqui e o Brasil tá, né, isso com 22 pontos. Os jogos seguintes do Brasil, né, Brasil e Paraguai, terça-feira. Uruguai e Venezuela, que é importante porque a Venezuela é a sétima, é a seleção que está na repescagem. Mas depois ainda teremos oportunidades. Chile em casa e Bolívia fora, na data FIFA de setembro. E pela colocação do Chile, deve ser um jogo que a gente vai vencer. E a Bolívia fora é dureza, porque a Bolívia em casa joga numa altitude, tem jogado, né, numa altitude de 4.000 metros e conseguiu praticamente todos os seus resultados jogando em casa. Mas assim, em termos de classificação, isso não é preocupante, porque vocês estão vendo aqui o azulzinho, né? São 6 vagas. As eliminatórias, a FIFA precisa, Comebol, precisa mudar isso, né? Para a próxima Copa do Mundo. As eliminatórias, assim, perdem sentido. Por mais que nessa esteja bem equilibrada, só a Argentina classificada assim com enorme antecipação. Ah, assim, qual é o senso de urgência, de competição? O Brasil está jogando para melhorar o seu futebol. O Brasil não está jogando para se classificar, não está com corda no pescoço. Então, de repente, se mudarem o formato, talvez reduzirem o número de datas, sei lá, as eliminatórias consigam ficar mais interessantes. E até a Copa anterior, as eliminatórias sul-americanas eram, assim, de longe as mais interessantes, porque eram 4 vagas fixas e uma quinta para repescagem. Então a gente tinha 10% com 10%, olha aí.
metade, né, 50%, 5 de 10, indo para a Copa do Mundo, né, mesmo que o quinto indiretamente tendo que passar por repescagem. E agora não, agora a gente tem 7 de 10 nessa condição. Pô, muito ruim, muito ruim. Então façam o seguinte exercício de imaginação. O Brasil vai enfrentar o Paraguai, que está à frente dele na tabela, depois Chile, depois Bolívia. Olha só a situação que a gente estaria metido se fossem 4 vagas diretas e uma quinta para repescagem. A gente ia estar tratando esse jogo de terça-feira como uma final. Ia ser uma final. Né? Por mais que ainda houvesse a possibilidade matemática, poxa, se o Paraguai viesse aqui e arrumasse um empate, o Brasil ia para 23, podendo ser ultrapassado na mesma rodada por Uruguai e Colômbia. Então o Brasil ia para 2 rodadas do fim, talvez, né? A Colômbia visita a Argentina, né? Menos provável, mas o Uruguai recebe a Venezuela. Pode ser um jogo que o Uruguai vai vencer. Imagina só, cara, que terror seria, né, o Brasil ir para a última data FIFA com chances de ou ir para repescagem ou ser eliminado direto. O spoiler é, já aconteceu. Isso já aconteceu. E a gente vai passar aqui, ó, eu peguei as eliminatórias desde 94. Para explicar um pouquinho se a gente teve perrengue ou não, e se vocês quiserem fazer relação direta com a Copa do Mundo, tudo bem, mas saibam que a Copa do Mundo continua sendo um torneio aleatório, que é disputado um ano depois das eliminatórias, praticamente, às vezes 6 meses, em que muita coisa pode acontecer por ser mata-mata. Mas vamos lá, começar com 1994. Em 94 teve algo estranho, né? As eliminatórias não tiveram mais 10 participantes porque o Chile foi eliminado por conta do caso Rojas. Quem quiser pesquisar, enfim, mas nas eliminatórias de 90, o Rojas, um goleiro chileno, fingiu ter sido atingido por uma bomba, fogos de artifício, sei lá, no gramado do Maracanã, e o Chile ia ser eliminado se perdesse o jogo. E aí descobriram que armaram, né? O cara armou, foi um papelão do Chile, o Chile ficou fora das eliminatórias para 94. E aí, a Conmebol separou as suas 9 seleções em 2 grupos. Um grupo com 4, outro grupo com 5. O grupo com 4 teria uma vaga direta e uma vaga na repescagem. E o grupo com 5 teria 2 vagas diretas. O Brasil se classificou, repara que aqui era numa época ainda que a vitória valia 2 pontos, não 3. O Brasil só se classificou no último jogo, porque olha como estava parelho, né? Brasil, antes da última rodada, que o Brasil ganha do Uruguai, aquele jogo clássico do Romário, o Brasil tinha 10 pontos, Uruguai 10 pontos, a Bolívia, que ganhou o último jogo, né? Empatou. A Bolívia tinha 10. Então tava todo mundo com 10. E aí que morava o perigo. Então o Brasil chegou até a última rodada. Se o Brasil perde para o Uruguai, aquele jogo, né, o Brasil estava fora. Era uma final. Então o Brasil já chegou numa condição bem preocupante em Copa do Mundo. Né? E a Argentina, por exemplo, nesse ano, que foi para repescagem. E também foi jogando nada. Né? Tomou um 5-0 da Colômbia na última rodada, que é um jogo clássico até, né? no Monumental de Nunes. Mas o Paraguai empatou o seu jogo. Né? Se o Paraguai tivesse vencido esse jogo, a Argentina teria sido eliminada direto até. Tudo bem que a Argentina na Copa de 94 não foi lá grandes coisas, mas sempre pesado, né? Grave, né? E o Brasil passou com os 2 gols do Romário, aquele Brasil-Uruguai no Maracanã, 2-0, e aí arrancou. E pela tabela a gente vê também que chegou um determinado momento, né? O Brasil acelerou, ganhou do Equador, ganhou da Bolívia, ganhou da Venezuela e por fim ganhou do Uruguai. Emendou 4 vitórias seguidas para ter uma arrancada importante. 94 foi isso, a gente ganhou a Copa de 94. Né? Então, eu ainda quero fazer um vídeo aqui no canal comparando mais com a situação de 2002, a gente vai chegar lá também. Mas o Brasil estava uma draga e em um ano, até a Copa, tudo mudou. É o que eu acho que a gente pode abraçar como esperança. Né? De que, olha, nem tudo está perdido, minha gente. E já aconteceu 2 vezes. Olha só, quando foi Brasil e Uruguai? Setembro de 93. A Copa foi em junho de 94. E olha como as coisas mudaram, né? Então, ainda vou fazer um vídeo para entrar assim. Eu acho que é um tema interessante. Se vocês concordarem, diga aí nos comentários. Se inscreva no canal, deixa o like, esqueci de pedir. Pô, por favor, deixa o like aí no vídeo.
É tudo importante. E a gente vai para 98. Desculpa, 2002. Né? 98 o Brasil ganhou a Copa, se classificou automaticamente. Então, eliminatórias que o Brasil participou para a Copa de 2002, em que a gente só se classifica também na última rodada, vencendo a Venezuela. Olha como estava a situação, né? Olha como era um perrenguezinho, né? A Argentina descolou muito, né? Jogou muito naquelas eliminatórias. E aí tivemos Equador 31, Brasil 30, Paraguai 30, Uruguai 27. Então até a última rodada, match day 18. Olha só quanto jogo, meu Deus do céu. O Brasil ganhou da Venezuela, o Uruguai empatou com a Argentina. Então poderia ter dado tudo errado, né? Se o Brasil tivesse perdido para a Venezuela. Raro, né? Mas o Brasil deixou chegar numa condição bastante preocupante na última rodada, né? Tendo que fazer contas. O que, pô, a gente gosta de repetir e é verdade, né? O Brasil tinha nessa época uma geração absurda de jogadores, principalmente de ataque, de meio para frente. Então, tudo bem que perdeu o Ronaldo por lesão, mas muita gente boa aí. E aí a gente ter se colocado nessa situação, né? A gente estava com 27 até a última rodada, o Uruguai com 26. A gente poderia ter sido ultrapassado, né? Se a gente tivesse perdido o nosso jogo e o Uruguai vencido. Triste, né? Mas vivemos isso. E o que aconteceu depois? O Brasil ganhou a Copa do Mundo. Chegamos com 30 pontos, né, na 18ª rodada. A gente ainda pode passar dos 30 pontos agora, mas tá complicado. Também podemos ficar bem distantes. Copa de 2006. O Brasil jogou as eliminatórias, né? Depois o campeão seguia jogando. O Brasil se classificou com tranquilidade aqui. 34 pontos, o quinto teve 25, né? Brasil e Argentina passaram bem, sobrando. O Uruguai foi para a repescagem com 25, então, pô, foi um ciclo tranquilo até. Que o Brasil pode ter jogado bem ou mal algumas vezes, acabou ganhando Copa América, Copa das Confederações. Acho que encontrou ali um grande momento ali numa final de eliminatórias com Copa das Confederações. E a gente passou tranquilo. Acho que não tem nem muito a falar. A gente pula aqui para a Copa de 2010, em que o Brasil passou em primeiro, um jogo lendário. A gente garante matematicamente a classificação para a Copa em Rosário contra a Argentina. E a Argentina que sofreu nesse ano. A gente fez 3-1 lá, 2 gols do Luiz Fabiano. Um jogo bem marcante. O Kaká jogou muita bola também. E era o Brasil do Dunga, né? Um Brasil que passou tranquilo nas eliminatórias, meteu um 4-0 no Uruguai. Teve algumas vitórias bem marcantes aí, mas veja só, 34 pontos. A gente teve um início de ciclo, eu lembro, conturbado. O Brasil chegou a empatar com a Bolívia no Engenhão. Olha só, o Brasil já havia tropeçado aqui, ó, 9 vezes, né? Tudo bem que só 2 derrotas, porém 7 empates. A gente pula para a Copa de 2018 agora, que é um pouquinho do Dunga, da segunda passagem do Dunga e o resto do Tite. E olha só como o Brasil já estabeleceu um outro parâmetro aqui. Não sofremos nada, nada. Copa de 2018, 41 pontos. Foi a melhor campanha, inclusive, do Brasil nesse novo formato. Viria a ser superado pelas eliminatórias de 2022. Mas olha só a distância. 15 pontos, né? Do Peru, que foi para o playoff, do Brasil, que foi o segundo colocado. A Argentina passou perrengue, vocês lembram? Só se classificou na última rodada aquele hat-trick do Messi contra o Equador. Né? Tava complicado para a Argentina, mas passou e o Brasil estava tranquilo. E aí em 2022 o Brasil bateu o recorde, passou umas eliminatórias inteiras invicto, só tropeçou 3 vezes, 3 empates, só 5 gols sofridos em 17 jogos, que não teve aquele Brasil e Argentina lá da Neoquímica Arena, lá da pandemia, do problema da Anvisa. A Argentina também passou tranquila, mas olha só o Brasil, cara, né? Que absurdo. 40 gols em 17 jogos, só 5 gols sofridos em 17 jogos. Fomos mal acostumados. Assim, da mesma maneira que a gente pode dizer que, pô, já estive muito mal acostumado com Ronaldo e Romário como opções de ataque para o Brasil. E hoje o convocado foi o Richarlison, que não é nem titular no seu clube e tá difícil de arrumar alguém. Pô, e a gente tinha não sei quantos jogadores. Bem, a gente também aqui foi bem mal acostumado com essas eliminatórias.
45 pontos em 17 jogos, né? E a gente for traduzir aqui para nossa situação atual, temos 22 pontos, o máximo que a gente vai chegar são 31 pontos, se a gente ganhar os 3 jogos restantes. Brasil vai para a Copa? Vai. Porém, a que custo? Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e, por fim, Carlo Ancelotti, que vai comandar a seleção em 4 desses 18 jogos. E o Brasil fazendo eliminatórias patéticas. Patéticas. Repito, se fossem 4 vagas diretas, a gente estaria aqui desesperado. O meu tom aqui do vídeo seria outro. A gente estaria aqui fazendo conta, seria uma loucura. Mas vai dar tudo certo. O Brasil vai para a Copa do Mundo e aí, combinado com a chegada do Ancelotti, as coisas zeram, né? Eu acho que os nossos problemas zeram. Assim como também qualquer virtude que a gente possa ter tido, né? Acho que meio que tudo zerou agora com a chegada do Ancelotti. E ele vai tentar em um ano colocar a sua cara, implementar o seu trabalho. E por que não fazer sim o Brasil como um forte candidato na Copa do Mundo? É o que eu suspeito, tá? É o que eu acredito. Resolvi acreditar. Resolvi abraçar essa tese e, como vocês viram, em 94 e em 2002 tudo parecia perdido e a gente foi lá e ganhou a Copa. Eu vou fazer um vídeo sobre isso mais detalhadamente nos próximos dias, tá? Mas fica a lição assim, o Brasil vai se classificar se ganhar do Paraguai, se o Uruguai vencer a Venezuela, a gente vai abrir uma distância ali de 7 pontos para a Venezuela, faltando só 2 rodadas, mas não é isso que vai me deixar satisfeito, né? Acho que a nossa pontuação, para ser bem frio aqui, falar de resultado, a gente pode ter merecido mais ou menos em alguns jogos, mas para falar de resultado, que tragédia essas eliminatórias. 48% de aproveitamento, tá? 48%. A tendência é que a gente melhore, né, nessas últimas rodadas, ganhando de Chile, ganhando talvez do Paraguai, da Bolívia fora, mas que tragédia essas eliminatórias. Que sirva de exemplo pra gente nunca mais repetir os erros desse ciclo. Valeu? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e, é claro, deixa o seu comentário aí. Se você acredita no Hexa daqui a um ano, né? Acredita que as coisas possam mudar como em 94 e 2002? Ou o buraco dessa vez é muito mais fundo? Né? E já agradeceu a FIFA por ter mudado o regulamento? Eu fui contra. Copa do Mundo com 38 tava lindo, aquele formato maravilhoso. Agora vai ter que fazer um monte de conta, 48 seleções. Pois bem, né? Acho que temos que agradecer, temos que mudar de ideia, rever os nossos conceitos. Valeu, tamo junto, aquele abraço, tchau, tchau.